A hora do agronegócio. Oferecimento Pecuária Legal. É patrimônio nacional. Com muito orgulho, trazemos aqui para todos nós aqui da Jovem Pan, Cidade e Campo, Marcos Yankee. Marcos Yankee, seja muito bem-vindo aqui conosco. Muito obrigado. Muito obrigado, Tejão. É um super prazer estar com você novamente, poder participar desse seu programa que tem tanta audiência no agro, também conversa com públicos que não são do agro, que é extremamente importante para a gente colocar o que está acontecendo nesse setor. Muito obrigado. Obrigado, prazer é nosso, Marcos. E olha, muita gente da cidade, né, que ouve falar de toda essa coisa de reclamação da imagem do Brasil lá fora, etc. e tal, e o agronegócio impacta diretamente a vida de todo cidadão, a gente sabe disso, né? Basta ir aí a um supermercado, você vê ali o impacto total, na floricultura, para não dizer que não falamos das flores, etc. E é o que segurou aí o sistema de agribusiness, segurou a nossa economia aí até agora nessa pandemia. Vamos falar de imagem. Você tem conhecimentos efetivos sobre como o Brasil é visto, inclusive no maior cliente hoje brasileiro, que é a China, a Ásia, né, os dois maiores clientes do Brasil com relação ao agronegócio, e você, pelo INSPER, recentemente fez um trabalho sensacional com cerca de 40 diplomatas aí ligados ao Itamaraty, ligados ao Ministério da Agricultura e Pecuária, reunindo gente que está trabalhando lá fora, né, diplomatas, executivos que trabalham em nome do Brasil lá no exterior, e você os reuniu num programa e fez uma descoberta extraordinária que me passou, e a gente já falou disso, que é esse pessoal, quando você perguntou qual é o maior problema que nós temos, eles falaram de imagem e comunicação. Marcos, como foi esse trabalho? O que você entende que esse pessoal pode fazer e o que nós podemos fazer mais pelo Brasil nesse sentido? Bom, Tejão, eu acho que esse trabalho é um sonho muito antigo que eu tinha, sabe? Porque eu passei 10 anos fora do Brasil, observando e trabalhando na área do agronegócio, né? A maior parte desse tempo no mundo acadêmico, no mundo das organizações internacionais, e agora na Ásia representando entidades exportadoras do agronegócio. Também eu trabalhei para a expansão da BRF na Ásia, né? Quando eu estive lá na Europa, que foram 3 anos, eu fiz a minha tese de mestrado sobre a política agrícola europeia, e nos Estados Unidos eu fiz um trabalho sobre a política americana. Então, eu acabei vendo a situação em todos os 3 continentes, e eu sempre senti que o pessoal do Brasil que estava nas pontas, né? Estou falando lá dos diplomatas que atuam na área de comércio das embaixadas, atualmente no desk de agricultura, acho que um grande ganho que aconteceu nesse governo foi a criação do Departamento de Agronegócio no Itamaraty, que tem hoje aí pessoas nas principais embaixadas que cuidam só de agricultura, a vinda dos adidos agrícolas, que hoje já são mais de 20 pelo mundo. Eu sempre percebia que esse pessoal que chegava na ponta, né, eles vinham uma carga enorme de coisas para fazer na relação com os países, mas muitos deles não tinham toda a formação de entendimento sobre agronegócio, né? O ambiente é muito desafiador, a gente tem questões que envolvem desde competitividade, de acesso ao mercado, portanto, barreiras tarifárias e não tarifárias, toda a parte de sanidade, né, de segurança do alimento, de sustentabilidade, de comunicação, né? Então, é uma agenda muito vasta lá do agronegócio. Você sabe que o agronegócio é 50% da exportação brasileira, né? Então, é o setor que mais demanda nas embaixadas. Então, nós achamos que era importante a gente juntar um grupo de pessoas que entendessem do agro e, através do INSPER, oferecer um curso exclusivo para diplomatas, adidos agrícolas, funcionários do Ministério da Agricultura e pessoal da Apex, que mexe com agronegócio, de entendimento de todas as facetas do agro, né, para poder aprender a lidar com esse ambiente desafiador que existe lá fora e poder, enfim, ter uma capacitação mais forte que não vá apenas naquilo que as pessoas fazem todos os dias, mas que se entenda o conjunto da evolução do agro brasileiro e a sua inserção internacional. E aí foi super bacana que o Itamaraty, através da FUNAG, resolveu organizar esse curso conosco, né? O curso teve, quando nós o lançamos no meio do ano, nós
recebemos mais de 100 mais de 100 candidaturas, né? E no final fechamos em 40 pessoas. Vamos oferecer uma segunda edição agora no primeiro semestre, talvez uma terceira edição ao longo já do próximo ano. E a ideia desse curso é justamente trazer um pouco de cada uma das áreas do agronegócio para as pessoas que estão operando nas pontas, né? A gente teve nessa primeira edição pessoas de quase 20 embaixadas que participaram, né, por online. Essa é uma das vantagens lá do pós-pandemia, né, que esse negócio hoje está funcionando. E a gente tinha gente assim desde Estados Unidos e Canadá até a Indonésia, a Tailândia, a China, enfim, quer dizer, todos os fusos horários, e o curso foi realmente, eu acho, muito bacana. O que você sentiu desse pessoal? Eles te surpreenderam? Qual foi a principal lição? Você, como professor, qual foi a principal lição que você pôde obter desses 40 personagens brasileiros trabalhando lá fora? Qual foi o aprendizado aí para o mestre? Olha, eu acho que a gente passou muitos conhecimentos de como o agro funciona no Brasil e no mundo, que a gente vem acumulando, né? Eu estou falando de vários professores junto comigo, né? Nós tivemos a Lígia Dutra, da CNA, que é diretora da área internacional, que falou sobre agregação de valor no agronegócio. Tivemos a Sula Alves, da BPA, que falou sobre sanidade, segurança do alimento. O Rodrigo Lima, sobre sustentabilidade, ele é do Agroícone, né? Foi, inclusive, o começo da minha história foi lá no Ícone, quando nós trabalhamos com a diplomacia na organização das negociações agrícolas internacionais, e hoje está lá o Rodrigo tocando essa área. E, obviamente, a gente também contou com a tua presença, né, Tejão, falando um pouco sobre a parte de imagem e de comunicação. O que nós aprendemos, eu imagino, assim, se eu olhar todo esse curso, que foi um curso de 32 horas, em primeiro lugar, que é muito importante a gente trazer essa agenda sobre a parte da caracterização do que é o agronegócio, a dinâmica organizacional desse setor, como é que ele é lá no sul do Brasil, como é que ele é aqui no sudeste, como é que ele é lá no centro-oeste, lá no norte, lá no nordeste, né? Acho que a gente passou por tudo isso, as várias formas organizacionais que nós temos aqui no Brasil, a competitividade internacional, a questão de agregação de valor, de diferenciação, que é um desafio, né? A gente basicamente exporta poucas commodities, poderíamos diversificar, poderíamos diferenciar mercados muito mais. E aí a gente fez um trabalho com todos os participantes, olhando as 8 principais macro-regiões do agro no mundo, né? Olhando os nossos interesses, por exemplo, na China, na União Europeia, nos Estados Unidos, na Rússia, no Sudeste Asiático, no Oriente Médio, na África e na América Latina, né? E aí, junto com esse grupo, que era um grupo extremamente qualificado, de pessoas que estão com a mão na massa, a condição para fazer esse curso era que esses diplomatas, que esse pessoal lá da agricultura, tivesse trabalhando efetivamente com temas internacionais do agro. Aí, junto com eles, a gente fez uma análise de cada uma dessas 8 macro-regiões, e depois tivemos muitos debates, sabe? E debates muito interessantes, porque, apesar de serem todos pessoas que vêm dos órgãos lá do governo, obviamente que o pessoal da agricultura tem uma responsabilidade, a do Itamaraty tem outra, a da Apex tem outra, e aí, colocando todo mundo junto, houve uma interação muito forte entre eles e conosco, e, para mim, acima de tudo, foi um aprendizado, tá? Eu aprendi muita coisa que eu não sabia, apesar de já ter algumas décadas nessa área, por conta da vivência, da experiência que esses funcionários estão tendo lá nas pontas, porque são eles, na verdade, que falam pelo país no dia a dia do relacionamento com esses países tão importantes que são hoje os nossos grandes mercados. Eu não estou falando só de Ásia, não. Também a parte de África, de Oriente Médio, a relação com a Europa, lá com os Estados Unidos. E uma coisa que chama atenção também, viu, Tejão, é que cada região tem uma dinâmica e uma preocupação diferente, certo? A questão lá na Europa é muito mais a questão ambiental, na Ásia é muito mais a questão de sanidade, qualidade e segurança do alimento, coordenação de cadeia produtiva, segurança alimentar. A África, enfim, é praticamente segurança alimentar em todos os pontos, porque eles têm um grande desafio ainda
de conseguir se alimentar, né? Estados Unidos é o grande concorrente, no futuro o grande concorrente será o leste europeu e o sul da Rússia. Então a gente acabou vendo todas as facetas internacionais, né? E também construímos um pouco do que pode ser a estratégia de internacionalização a partir da experiência desse grupo e das pessoas que estavam ali ensinando. Eu fiquei também muito bem impressionado, viu, Marcos, com eles, e com isso que você acabou de dizer. Não existe uma ação só a ser feita, né? Eu me lembro bem daquele pessoal mais ali ligado à própria Rússia, né, aquela área. Olha, o pessoal aqui não fala nem de meio ambiente, inclusive. O tema aqui é até outro. Eles falaram da importância de aproximação com a África mais intensa. Então, são 8 macro-regiões e que exigiriam 8 estratégias, né, distintas. Muito legal. E eu gostei muito do pessoal com criatividade também. Uma visão criativa de como agir. Olha, foi uma experiência extraordinária, revelando aquilo que a gente sabe. O Brasil tem muita gente de grande talento, né? A gente só precisa reuni-los e colocá-los para jogar dentro de um time, né? Porque tem muita gente de muito talento. Passada essa experiência, e ela vai continuar, né, com você no INSPER, excelente, parabéns. Vamos falar um pouco aqui para o produtor rural brasileiro. O produtor rural brasileiro vive uma certa pressão de fala isso, fala aquilo, tem aí movimentos voltados, olha, não dá mais para ser ilegal, tem que agir na ilegalidade, tem esse mundo, essa pressão toda de sustentabilidade, meio ambiente. Você tem essa visão externa muito vivida, rica, né? Qual é a mensagem que você deixa aqui no nosso A Hora do Agronegócio para os produtores rurais brasileiros? O que você fala para eles, Marcos? Olha, deixa eu só colocar aqui um outro ponto, Tejão, só para concluir essa parte lá do curso, né? Em primeiro lugar, o que a gente faz nesse curso é trazer os fatos, né? E discutir as diferentes nuances de cada questão, né? Por exemplo, o tema ambiental, que hoje está no centro de todas as questões brasileiras, né? Por conta lá do desmatamento, mas também pelo lado altamente positivo que a gente tem no agro brasileiro, em termos de produtividade, de matriz energética limpa, etc. Esse tema foi intensamente discutido, né? Então, a ideia é sempre trazer esses temas importantes e fazer essa discussão. A gente vai estar oferecendo novamente esse curso em 2021 para funcionários do governo, né? Mas também vamos abrir esse curso aqui em São Paulo, no programa de cursos do INSPER, para setor privado, tá? Para empresas e para entidades do setor privado, do agro ou não, que queiram se formar melhor nesse entendimento da inserção brasileira no mundo, tá? E vamos oferecer também em 2021 um curso com o mesmo perfil, mas feito para jornalistas, tá? A gente pretende fazer o mesmo trabalho, mas focado na formação de pessoas do jornalismo digital, impresso, etc., que queiram se aprofundar nessas questões do agro. Tá? É muito interessante. Então, estamos dizendo aqui, talvez aqui em primeira mão, né, que em 2021 teremos, através do INSPER, programas educacionais voltados a entidades, associações, do agro ou não. Agora, esse ou não do agro, atenção, porque quase todo mundo tem algum elo aí com o agro. Não é difícil alguém que não é automóvel, tem também, tem elo com o agro. Então, e também para jornalistas, o que é uma informação muito importante para os nossos colegas na hora de formalizar opinião, análise, entrevista, terem uma consciência maior. Parabéns, Marco, belo trabalho, não é? A gente já tem hoje lá no INSPER cerca de 150 cursos executivos por ano, né? Então já existe toda uma estrutura de cursos, agora online e tal. E o que nós estamos fazendo no Centro de Agro é justamente construir esses cursos focados em agro. Começou com direito no agronegócio, agora tem esse curso de O Brasil no Agronegócio Global para funcionários lá do governo e também para o setor privado em 2021. E temos um terceiro curso que é Direito no Agronegócio, né? Que é um curso também muito procurado, porque você sabe que a parte legal em torno do agro é extremamente complicada e exige também aprofundamentos. Então, com esses 3 cursos, a gente vai avançando aí na nossa missão de realmente levar formação, capacitação, debate em diversas áreas, né?
E, Marcos, Eu, então, falando pro produtor que nos escuta, alinhando a cabeça dele, o que é que você diz? olha, eu acho que a gente está falando essencialmente das questões internacionais, né, que é a sua pergunta, né? Em relação As relações aos com o temas mundo. internacionais. Olha, o que eu acho é o seguinte, quer dizer, se você pegar o resultado deste ano, né, que foi um ano absolutamente atípico, né, e que a gente está ouvindo falar aí que o PIB renda do agro vai ser maior que 5%, ontem se falou até 8%, né, aqueles dados lá do CPEA, a exportação vai ser recorde, né, vai ser a maior receita de exportação da história do agro em ano de pandemia e de recessão. E a gente até fez uma conta aqui, Feijão, que é muito interessante, porque as exportações para os países emergentes da Ásia e da África, principalmente, crescem 10% esse ano. E as exportações para os países ricos caem 5%. Então, na verdade, fica ainda mais claro a importância que o mundo emergente tem para o Brasil. Quer dizer, a nossa conversa hoje é com os países emergentes, né? Hoje mesmo estavam dizendo que a França vai soltar um programa para fazer mais soja, né? Ou fazer mais oleaginosa para não ficar dependente aqui do Brasil. Eu acho que tudo bem se eles querem ir para uma visão mais protecionista e fazer uma soja muito mais cara e passar esse custo para os seus consumidores, é problema deles. O nosso mercado de soja não é a França, nem é a Europa, é cada vez mais a Ásia e os países da África, enfim, né? Então, eu acho que o recado que eu dou para quem é do agro é o seguinte: primeira coisa, entender a dinâmica do mundo, certo? A gente precisa estar mais perto dos nossos clientes, a gente precisa estar... Eu tenho falado com as cooperativas, com a CNA, com as federações, estive lá no Mato Grosso do Sul falando sobre isso na semana passada. A gente precisa ampliar a nossa capacidade de internacionalização, no sentido de estar perto dos nossos clientes, né? Não ficar atacando gratuitamente os nossos maiores compradores, né? E aí, dentro disso, fazer um programa de explicação das coisas, né? Por exemplo, o Brasil, em mudança do clima, é vilão ou é solução? Certo? Uma pergunta bastante simples, né? A gente tem as duas coisas. Tem um lado vilão, que é a ilegalidade do desmatamento, que ainda existe, que é o problema nosso. Não é um problema dos Estados Unidos, da Europa, é um problema nosso, é o cumprimento da lei brasileira. Nós temos um lado solução extraordinário que pode ser trabalhado no mundo agora que vai se preocupar mais e mais com mudança do clima. Isso é uma realidade, gostemos ou não. A pressão está aí e a gente tem que se preocupar com isso. E eu acho que cabe ao agricultor também entender e participar mais desse processo através das suas entidades, né? E a outra coisa que realmente também existe é que é um mundo que gera, digamos, rendas que são redistribuídas, por exemplo. Você veja que esse ano, quem exporta alimentos em dólar, né, está fazendo uma receita extraordinária. Agora, quem precisa usar esses insumos para produzir outras coisas aqui dentro, quem está comprando milho e soja para fazer suínos e aves, quem está comprando o bezerro para criar e vender animais gordos, está sofrendo com a mudança dos preços relativos. O ativo terra deu uma subida lá de preço que é irracional nesses últimos tempos, certo? O fato da gente ter exportado muito está causando inflação agora nesse final de ano, né? A inflação brasileira vai estar mais ou menos em 2,5%, mas a inflação de alimentos deve ir para cima de 10% esse ano, né? Então, existe uma questão aí de volatilidade, de redistribuição de renda, que eu acho que é muito importante e que tem que estar o tempo todo no horizonte do produtor. O produtor tem que se planejar para momentos bons e para momentos ruins também, né? Não dá para achar que sempre será um mar de rosas, né? Em algum momento a crise da China lá dos suínos acaba, em algum momento acaba a guerra comercial Estados Unidos-China, em algum momento acaba a Covid. A gente tem que estar, o produtor tem que estar mais preparado para momentos bons e momentos ruins e tem que se comunicar melhor. Ou seja, essa inteligência comercial, né? A China é o nosso cliente número 1. Eles têm lá produtos para vender para nós, como, por exemplo, 5G. Não fica dizendo que eles não prestam, não fica...
Afinal de contas, no mínimo de inteligência comercial é importante haver. E o teu recado para os produtores é muito bom, porque às vezes o produtor acha que estão sendo defendidos, protegidos. Não, a gente precisa compreender essa relação internacional vital. Você trouxe uma informação muito interessante na análise que você acabou de me dizer, e que a exportação brasileira do agro cresceu 10% nos países emergentes e caiu 5% nos países desenvolvidos. Seria um olhar importante para um BRICS ampliado, é isso? Ou seja, Índia, China, África, o Brasil olhar com muito mais carinho essas relações? Não, olha, eu não tenho a menor dúvida disso. Quer dizer, quando a gente vê que os dois blocos que estão sendo construídos nesse momento, que é o acordo UE-Mercosul, União Europeia-Mercosul, que já tem 20 anos e não foi ratificado até agora, né? Só foi acordado ano passado, e o outro que está em andamento é com EFTA, né? Que é a European Free Trade Area, né? Que são os outros países da Europa que não são da União Europeia. Não, esses não são os nossos clientes do agro. Eles eram em 2000, quando a gente começou a negociar e não fechou o acordo. Naquela época, 60% do que o Brasil exportava ia para a União Europeia. Mas hoje, isso já caiu para 17%, né? E hoje 40% vai para a China, certo? E outros 18% vão para os países asiáticos. E quase 10% para os outros países asiáticos, e quase 10% vai lá para o Oriente Médio. Quer dizer, se a gente pegar o Oriente Médio, sul da Ásia, sudeste da Ásia, leste da Ásia, nós estamos falando de 66%, 2/3 do que o Brasil exporta. Então, é lá que nós temos que fincar os nossos acordos comerciais que não foram feitos nos últimos 20 anos, né, João? Certo? Nesses últimos 20 anos, os americanos assinaram dezenas de acordos, apesar de que na época lá do Trump eles voltaram atrás com a parceria Transpacífico, eles tinham feito vários acordos com todos os países da costa pacífica das Américas, tinham feito acordos com alguns países árabes, com a Austrália, com alguns países da Ásia. A Europa fez mais acordos com os Estados Unidos ainda, e agora essa RCEP, né, que é o Acordo Regional Econômico Compreensivo da Ásia, que envolve 15 países, que representam 1/3 do comércio, 1/3 do PIB, 1/3 da população do mundo, certo? É o maior bloco do planeta. E é o primeiro bloco que Japão, Coreia e China estão juntos, porque você sabe, esses 3 países nunca tiveram boas conversas. Mas na área comercial eles estão juntos e vão integrar suas cadeias de valor. Então é lá que a gente tem que plantar a nossa semente, sabe? A gente tem que plantar a nossa semente com a ASEAN, que são os 10 países lá do sudeste da Ásia, uma relação mais forte com a China, que não precisa ser uma zona de livre comércio, apenas uma parceria estratégica para valer, e com o Japão e com a Coreia. Eu não acho que o formato seja BRICS, tá? Eu acho que BRICS é um formato político, de 20 anos atrás, de 4 países que nunca vão fazer um acordo comercial. Eu acho que o formato é você negociar com os países-chave e as regiões-chave da Ásia, tá? Certo? Se a gente conseguir fazer isso, para o agronegócio, seria fantástico ter um acordo com o Japão, com a Coreia, com a ASEAN, mesmo que não seja dentro dessa nova parceria que existirá. Pode ser por fora. Vamos fazer acordos bilaterais, vamos fazer parcerias estratégicas com os países que são nossos clientes. Tá bom. Ou seja, vamos sair para vender e parar de inventar história aí de encrenca que não existe. Nós estamos caminhando aqui por nossos últimos 4 minutos aqui, e você falou, o Brasil, na visão climática, o mundo ama isso, esse assunto, ama uma árvore, né? O Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. A Amazônia. Como você sugere, Marco, que a gente possa transformar esse patrimônio espetacular da Amazônia num ativo fantástico, né, de negócios em todos os sentidos? Qual é a tua visão sobre isso? Então, Tejão, eu acho que tem que ficar claro para quem está nos assistindo aqui, principalmente quem é da agricultura, que o vetor dinâmico de crescimento do agro é a exportação, certo? E a gente precisa de investimento internacional. Então, a gente precisa aprofundar a nossa relação com nossos clientes, isso vale não só para quem compra diretamente, mas para supermercados, para mídia, para governos, para ONGs, para o que quer que seja, e também o nosso investimento
depende muito do recurso que vem de fora, né? Quer dizer, que pode entrar aqui dentro. Então, dentro desse contexto, a Amazônia não é a região mais importante de produção, obviamente não é, ela é importante mais no boi, um pouco na soja e um outro produto. O grosso da produção brasileira não está no bioma amazônico, está no bioma cerrado e está aqui no sul do país e sudeste do país. Mas a questão da Amazônia é aquela velha história, quer dizer, o Brasil fez uma revolução tropical agrícola que nós conhecemos, com ganhos extraordinários de produtividade, não só na parte alimentar, mas na parte energética, certo? O maior problema de clima do mundo, das emissões, não está ligado com o uso da terra e com o desmatamento, que é 7% das emissões globais, mas sim com transporte e energia, que é 73%, e que é onde o Brasil tem soluções concretas, certo? Principalmente em biomassa, em fotossíntese, né? Então, a gente tem que mudar o disco, sabe? A gente não pode... a gente tem que resolver o problema onde nós somos vilões, que é no desmatamento ilegal ou irregular. Lembre só uma coisa, certo? Não é só combater o ilegal, certo? O ilegal existe, a gente está vendo aí, tem 25 milhões de hectares sendo invadidos em terras públicas, terras indígenas, isso é ilegal, certo? Agora, existe o irregular, que é o sujeito que está esperando o título de propriedade da terra, está esperando a validação do CAR, que está esperando os programas de regularização ambiental e que até agora o governo não cumpriu com isso, né? Então, eu acho que nós temos que atacar esses problemas que são eminentemente brasileiros. Não adianta ficar culpando Biden, culpando a Europa. Nós temos que trazer a força da lei e fazer as coisas que estão atrasadas, certo? A irregularidade é culpa do atraso, certo? E a ilegalidade é culpa da falta de fiscalização. As duas coisas têm que ser combatidas. Se a gente resolve este problema que é nosso, todo o resto é uma agenda positiva, Tejão. É uma agenda que tem que ser comunicada lá fora e que é solução para os trópicos. Olha, eu passei alguns anos vendo agricultura tropical pelo mundo. Não existe nada parecido no mundo tropical com o Brasil, certo? Então, a gente tem que ser visto mais como exemplo do que como o caso de ser eventualmente pária, como a gente está vendo aí acontecendo nesse momento no tema lá do desmatamento. Muito bem, Marcos. Eu fico com a sua frase, tem que virar o disco, na linguagem aí dos computadores, reinicializa o computador, né? Dá uma reinicializada, para com conversa idiota, né? No fundo, essa é a palavra, e o Brasil tem oportunidades maravilhosas, realizadas e que não são comunicadas, e pelo contrário, ficamos aí num burburinho de briga de rua. Marcos Bianchi, muito obrigado por estar conosco, esse tempo aqui com a gente, falando na Jovem Pan, que fala com o país inteiro, né? Também gente fora. A Jovem Pan virou TV, virou internet, rádio, é um mix de mídia muito legal que o pessoal realizou aqui, está realizando na rede Jovem Pan. Muito obrigado, parabéns, belo trabalho aí no INSPER. Você foi fazer aí um estágio longo fora do país, né? E retornou e está no comando aí acadêmico. Parabéns, você é uma pessoa admirável, que eu admiro muito também, nascido daquele programa também lindo lá, com Décio Zilberstein, lá no Pensa, não é? Então você é uma pessoa fantástica e o Brasil precisa dar voz a essa liderança como você é. Grande abraço e estou despedido aqui da turma toda da Jovem Pan. Olha, João, muito obrigado, viu? Para mim é um super prazer estar com vocês. Eu acho que o tema do agro internacional é um tema imenso, extremamente interessante, tanto para as aulas que nós estamos montando em cursos, mas também eu acho que deveria ser para o dia a dia dos agricultores. Não tem setor mais internacionalizado na economia brasileira do que o agronegócio. A gente tem uma responsabilidade com o mundo. O vetor dinâmico da agricultura é a exportação, é a integração nas cadeias de valor do mundo. Então, eu fico muito contente de poder estar contribuindo com os nossos estudos, com as nossas pesquisas, com nossos cursos. Estou sempre à disposição para voltar ao seu programa para falar desse tema tão relevante. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Marcos. A casa aqui é tua. Um abração a você, todo o time aí do INSPER. Valeu, pessoal. Até a próxima.
A hora do agronegócio. Oferecimento Pecuária Legal. É patrimônio nacional.